Amém, graças a Deus. Chegou o momento especial. Qual é esse momento de Jesus falar comigo, falar com você nessa tarde? Eu quero convidar você, meu querido amigo, você, minha querida amiga, para a gente meditar um pouquinho na palavra do Senhor. São 10 versículos que a gente vamos meditar aqui em Tiago, capítulo 4, versículo do 1 ao 10. Vou repetir para você que está em casa, você que está acompanhando, entender. Tiago 4, do 1 ao 10, que ele vai dizer: devemos lutar contra o pecado. De onde vêm as guerras e a peleja entre vós? Porventura não vem disto, a saber, do vosso deleite, que no vosso membro guerreia, cobiçai e nada tende, matai e sois invejoso e nada pode alcançar. Combatei guerras e nada tende, porque não pedes. Pedis e não recebei, porque pedi mal, para gastarem em vosso deleite. Adultérios e adultéria, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai vós que em vão diz as Escrituras: o Espírito que em nós habita tem ciúme. Ante ele dá maior graça. Portanto diz: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Sujeitável, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai a Deus, e ele se chegará a vós. Levai a mão, pecadores, e vós duplo ânimo. Purificai o coração, senti o vosso misericórdia. Lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Para você que está em casa, compreender nessa tarde, vamos falar por etapa, porque fica melhor para que você venha compreender. Aqui, Tiago estava escrevendo uma carta. Aqui no verso 1, ele começa dizendo: de onde vêm as guerras? A peleja entre vós. Porventura não vem disto, e sabe do vosso deleite, que no vosso membro guerreia. Você vê que ele começa fazendo uma pergunta para mim e para você: de onde vêm as guerras? E a peleja entre vós? É uma pergunta forte. Você sabe de onde vem as guerras, vem a peleja? Creio que não, mas a gente sabemos que tudo é permitido pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo é Ele que permite, tanto guerra, tantos problemas, mas o Senhor, Ele tem cuidado da vida de cada um. No verso 2, ele diz assim: conversai e nada tende, matai, sois invejoso e nada poder alcançar. Combatei as guerras e nada tende, porque não pedis. Você vê que ele começa a falar de cobiça. Quantas pessoas começam a cobiçar e não tem nada? Matar, sois invejoso e nada poder alcançar. Combater as guerras e nada tem, porque nada pediste. Mas no versículo 3 ele diz: pedi e não recebei, porque pedi o mal para gastar em vosso deleite. A parte que eu queria chegar: muitas das vezes você não recebe da parte do Senhor. Por quê? Porque pedimos mal, não sabemos pedir. Em Mateus 7, em 7 ele diz assim: pedi, pedi e dá-se-vos-á. Mas muitas das vezes eu só quero pedir assim, eu quero só para mim, só para mim, só para mim, mas não é assim. Peça sabedoria a Deus. Deus, ele vai te dar sabedoria como você pedir. Mas é aquela coisa, é pedir e confiar nessa tarde que ele pode fazer
de tudo. Ele pode fazer um milagre na sua vida. Jesus, ele pode chegar. Só basta você confiar. Só basta você crer que o nosso Deus é Deus de resposta, que o nosso Deus é poderoso para fazer. Mas no versículo 4 ele diz assim: adultérios e adultéria, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui em si inimigo de Deus. Você vê aqui que no versículo 4, ele não quer dizer a pessoa que é adultério. Aqui se refere aos cristãos, que muitas das vezes querem buscar a Deus, mas também querem estar com as coisas do mundo, praticar coisa mundana. Ai, irmã, mas a gente cristão pode fazer amizade com pessoas do mundo? Pode. Só que a gente não pode viver como eles vivem, porque eu posso fazer tudo, mas tudo não me convém. Eles bebem, eu como uma cristã posso estar no bebedeira, como uma cristã que quer dar exemplo, não. Mas a gente sabemos que tem pessoas que é assim, que quer estar na igreja, mas quer viver nessa prática, que quer viver nesse mundo. E Deus, ele não se agrada, ou você serve, ou você não serve, ou você é, ou você não é nessa tarde. Mas o versículo 5 ele diz assim: ou cuidai vós, quem em vão diz as Escrituras, o Espírito que em nós habita tem ciúme. Qual é esse Espírito que habita em mim, habita em você nessa tarde? É o Espírito de Deus, e você tem que saber que o Espírito de Deus é ciumento na minha vida e na tua vida. O Espírito de Deus tem cuidado de mim, de você. Ele tem ciúme daquele que ele cuida, daquele que ele protege. Tem pessoa que diz assim: é meu corpo e minha regra, mas se esquece que o dono do seu corpo é Deus, o dono da sua vida é Deus. Então, ele tem ciúme de você. Ele tem ciúme da sua vida, você completamente, porque ele é o seu Deus. Mas no versículo 6 ele diz assim: ante ele dá maior graça, portanto diz Deus, resisti ao soberbo, mas dá graça ao humilde. O verso 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Essa palavra é forte. Por que eu digo isso? No momento que eu resisto ao diabo, ele fugirá de mim, de você, porque muitas das vezes o diabo ele lança algo para mim, você, para que você caia. Muita gente do dia de hoje diz assim: ai, irmã, mas sabe como é? A carne é fraca. Mas a Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 26, Mateus, vou até encontrar aqui para ler com vocês. Mateus capítulo 26, versículo 41, ele diz: vigiai e orai, para que não entre em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aí muita gente diz assim: ah, não, a carne é fraca, eu não vou cair. Eu caí porque a carne é fraca. Isso é o espírito. A Bíblia diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca, realmente. Aí a gente encaixa aqui com esse versículo: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Se você sabe que naquele momento você vai cair no pecado, você tem que pedir misericórdia a Deus, para que Deus ele venha ter misericórdia da sua vida e você venha sair desse pecado, que você venha sair disso. É você preencher as suas coisas, sua cabeça, perdão, em outras coisas. Porque muitas das vezes o inimigo
ele lança algo aos meus olhos, aquilo é bom. Pronto, eu vou tirar um assunto que acontece, eu vou dizer, muito no dia de hoje, tá? Eu na rede social. E eu começo a subir um vídeo, vou subindo, mas de repente aparece um vídeo que pra minha carne, aquele vídeo é bom. Mas será que pro meu espírito vai fazer bem? Aí você encaixa esse versículo, fugir, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Se eu sei que naquele momento eu vou cair na tentação, qual é a minha parte? Eu de ligar o meu telefone e jogar pra lá. É como, vou dar outro exemplo, é como uma Dalila. Como a maioria das pessoas de Deus são casados, comprometidos, se eu sei que aparece uma Dalila na frente de um, eu vou dizer um homem, Dalila é uma mulher e um rapaz, deixa eu ver, vou dizer um rapaz bonito, um exemplo, eu sou casada e aparece aquele rapaz, eu sei que eu vou cair ali, dizer pelo aquele rapaz, o que é que eu tenho que fazer? Sair de perto, porque o diabo, ele manda prato para que eu caia na tentação, mas a Bíblia, ela está sendo bem clara para mim e para você. Resistir ao diabo, fugirá de você, de mim. Seja forte, mas, irmão, olhe, eu estou num período que eu estou muito fraca. Aí você vai fazer o quê? Orar, pedir direção a Deus. Deus, ele vai te dar direção. Deus, ele vai dizer o que você vai fazer e vai te ajudar, porque o nosso Deus é fiel. Quando a gente sujeita a Deus, quando a gente se aproxima de Deus, ele nos livra, você de prato, de tentação, de que for. Então, corra aos pés do Senhor. Você pode dizer, ai, irmão, mas minha carne está fraca. Aí você vai orar e vai pedir força a Deus, para que Deus, ele venha te ajudar, que você não caia, porque tem acontecido isso no meio da gente. Muitas das vezes eu vou tirar, como eu sou jovem, muitos dos jovens da minha geração, vou dizer, da igreja, acontece isso, cair no pecado, aí cai, quer ficar ali, mas eu sempre digo assim, o cair é do homem, levantar é de Deus. Então se levante e não caia mais no pecado. Ontem eu trouxe uma passagem aqui e eu estava falando daquela mulher de adultério. Quantas pessoas queriam apedrejar ela e queriam um motivo para acusar Jesus, mas Jesus, com a sua sabedoria, Jesus disse, quem não tem pecado, atira a primeira pedra, e aquelas pessoas foram embora. Cair é humano, mas permanecer ali no erro, no pecado é burrice. Se eu sei que eu errei, eu sei que a carne foi fraca naquele momento, eu me levanto, eu peço força a Deus para que eu não continue no pecado. Mas vamos continuar, o verso 8 ele diz assim, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós, levai a mão, pecadores, e vós dupla ânimo, purificai o coração. Essa parte eu anotei, porque eu achei meio interessante, Vamos lá. Deus resiste ao soberbo. Vamos lá. Significa que Deus o opõe àquele que são orgulhoso e arrogante, que pensa que pode viver independente dele. Muitas das vezes tem pessoas assim, que não quer depender de Deus, de eu posso fazer sozinha, eu consigo, eu sei tudo sozinha. E não coloca na sua cabeça que você depende de Deus. O seu respirar é de Deus, o seu caminhar é de Deus. Mas a outra parte que eu anotei, mas da graça ao humilde, significa que Deus concede a sua graça a favor àqueles que são humildes e reconhece a sua dependência dele. Então que você venha nessa tarde reconhecer que a gente depende de Deus para respirar, para caminhar, para onde for, a gente depende de Deus para tudo. Se você não sabe, que tá escuta, até nossos passos, aquilo que a gente vai fazer, se a gente bem soubesse, a gente apresentava a Deus, pedir uma direção para que Deus, ele viesse ajudar, porque muitas das vezes as coisas dão errado e a primeira coisa que a gente faz, mas Deus, o Senhor não podia ter me avisado que ia dar errado? Mas eu faço uma pequena pergunta a você que está escutando. Mas você perguntou a Deus se realmente era aquilo que Deus ele queria para você, se realmente
Deus era a vontade dele, ou você quando sair de casa dizer, Deus, vai na minha frente. Porque Deus, ele sabe o que é melhor para mim e para você, irmã. Mas a senhora está dizendo que o nosso passo tal é dirigido por Deus e tudo que a gente tem que fazer, a gente tem que perguntar a Deus. Aí quer dizer que eu tenho que estar dentro da minha casa? Não. Você também tem que ir atrás das suas coisas, mas sempre dizer, Deus, vai na minha frente. Eu não posso, eu não sei. Mas o Senhor é quem pode por mim tirar todo empecilho. Porque quando dá tudo certo, é mil maravilhas. Você pula, você canta, mas quando dá errado, você quer culpar Deus. E não é assim. Você tem que entender que a nossa vida tem altos e baixos. Você tem que entender que entre altos e baixos, o centro de tudo tem que ser Jesus. Tem que ser Ele, tanto na minha vida e na sua vida. Só Ele que pode fazer. É porque você é tão imperfeito, tão incapaz, que esquece que o nosso Deus é dono das causas impossíveis. Muitas das vezes a gente esquece que Deus é o que faz. Eu vou dizer, a correria do dia a dia tem momento que a gente nem para dizer, Deus, obrigado por isso, obrigado por isso. Ou diz, olha, Deus, as portas estão fechadas, eu te agradeço. Muitas das vezes a gente nem faz isso. Mas uma coisa eu tenho certeza, saindo um pouquinho aqui da reflexão, é que Deus cuida. É porque muitas das vezes a gente é tão orgulhoso, de nariz empinado, que não quer reconhecer a grandeza de Deus. Muitas das vezes, que nem eu peguei esse pequeno texto e falei, muitas das vezes a gente não quer ser independente de Deus. Muitas das vezes a gente quer fazer por conta própria, e por isso que muitas das vezes dá errado. Hoje, antes de eu sair do trabalho, a gente estava conversando um pouquinho da grandeza de Deus. A gente estava falando que Deus, ele conhece o desejo do nosso coração. Eu estava até tratando e eu contei a ela, eu falei, olha, irmã, Deus, ele conhece, e eu vi tal determinada pessoa com tal coisa. E eu só disse assim, mas Jesus é tão lindo. Só que Jesus, ele conhece o desejo do nosso coração. E eu ganhei aquela determinada coisa que eu falei dentro de mim. Ah, irmã, mas a senhora estava cobiçando? Não, eu só disse que era lindo, mas Deus conhecia meu coração. Eu também tratei a ela sobre algo, de um cuidado de Deus. Deus eu estar precisando de algo e eu contar, papai do céu, mas Jesus, olha, tá faltando isso, isso e isso. E eu ir para a igreja e o Espírito Santo bradar, vai pro outro lado, e eu encontrar a quantia daquilo que eu estava precisando. Mas isso é o quê? O cuidado de Deus. Só que muitas das vezes você não quer ser humilde para chegar a ele pedir, chegar a ele conversar. E olhe que ele tá 24 horas me vendo e te vendo. Aí muita gente vai dizer assim, mas irmã, me diga uma coisa, mas eu não conheço que tá faltando. Conhece, Deus conhece a tua história, Deus conhece a tua vida. Mas muitas das vezes Deus quer ouvir de você a sua história. Ele quer ouvir o que está faltando. Muitas das vezes Deus quer ver, quer escutar da sua boca o desejo que você tem no seu coração. Um exemplo, muitas das vezes pode ser que eu tenha aquele desejo, ah, Jesus, eu quero viajar, eu quero ir para a África, um exemplo. Só que a minha condição não dá. Mas você serve a um Deus grande, um Deus do ouro e da prata, que ele pode mandar recursos, ele pode abrir porta, ele pode fazer coisa grande. Mas aonde está a tua humildade de chegar e dizer, olha papai, a minha história, o meu sonho é esse, esse e esse. E a vontade do Senhor, se for a vontade do Senhor, faz por mim. Quarta-feira eu escutei uma irmã, ela agradecendo, ela vai até viajar e passar 3 dias viajando pro canto que ela vai. Ela não disse. E ela contando, ela falou, eu tinha vontade de ir, só que eu não tinha o dinheiro, mas Deus mandou. Mas isso é o quê? É confiança. No momento que eu confio, eu descanso. É como uma oração. No momento que eu começo a orar, que eu começo a buscar a Deus, apresentar a Ele as minhas dificuldades, o meu problema, a minha luta, que eu me levanto crendo que Deus, Ele faz. Que tem o poder, Ele pode fazer, porque isso é através da fé. Você vê além, é você ver uma coisa
que não tá nem perto de você. É como eu estar aqui sentado e tá vendo o outro lado da rua com a parede. É isso, é você crer na sua promessa sem você ver ela. Isso vai depender da sua fé. Em Hebreu diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Se você tem fé, Jesus ele pode chegar nessa tarde. Jesus pode chegar com cura. Jesus pode chegar com a providência. Ele pode chegar com a restauração. Quando eu falo com a providência, essa semana eu estava olhando um vídeo na rede social e eu achei muito bonito porque um determinado irmão foi na casa dessa irmã levar umas coisas. E ela chegou, começou a chorar e disse: eu tinha feito uma oração e Deus ele mandou tudo que eu pedi. Mas isso é o que? A fé. Hoje eu sempre gosto de dizer assim: você sabe por que o milagre não tem acontecido mais? Você sabe por que é que muitas das vezes Jesus não tem abrido porta mais? É porque muitas das vezes a minha fé é pouca, muitas das vezes eu não quero acreditar que Ele pode fazer, muitas das vezes eu tenho aquilo, mas será que isso vai acontecer mesmo? Será que as portas vão se abrir mesmo? Uma das coisas, você tem que colocar currículo para que o milagre também aconteça. Deus, ele deixou, medicina deixou. Mas muitas das vezes a medicina vai dizer que não tem jeito. Aí você apresenta a Jesus, Jesus pode curar, ele pode fazer. Mas também você tem que fazer a sua parte. Não é à toa que a Bíblia diz assim: vai ter com a formiga preguiçoso. Porque a formiga você vê que elas são trabalhadeiras. Você vê ela carregando comida. Você não vê uma formiga com a perna cruzada ou com o braço assim também, né? Não vê, você vê uma formiguinha trabalhando. É assim que a gente deve ser, correr atrás do nosso projeto e ser humilde. Porque muitas vezes a pessoa diz assim: ah, Deus me livre de trabalhar em tal determinado canto. E onde está a sua humildade? Você quer depender de você só. Ok, se você acha que você é capaz de chegar ali, mas você tem que lembrar de uma coisa: que você tem que começar de baixo. E Deus, ele pode te ajudar para que um dia você chegue em cima. É que nem eu sempre trato falando. Ok, eu amo falar, mas para que eu venha falar, eu tenho que fazer o quê? Estudar para desenvolver a minha voz. Porque muita gente sabe que desde os meus 14 anos eu trabalho com criança na igreja. Então, eu peguei aquela mania de falar mais para a criança. Mas no momento que eu vim para cá, para a rádio, primeiramente Deus, segundo pessoas que Deus tem colocado em minha vida, eu tenho corrido atrás para que eu venha conseguir trazer uma mensagem para adulto. E quando é infantil, Deus também tem ajudado. Mas isso você corra atrás. E Deus, ele abençoe. É você reconhecer que você é humilde de correr atrás das suas coisas. Não levantar a cabeça e encaixando ainda essa reflexão, porque o que eu estou trazendo hoje mais é uma reflexão para você parar e refletir. Mas você tem também que entender que você depende de Deus. Você depende dele. Quando eu falei aqui em fé, eu conheço uma pessoa que é uma velha, ela disse assim: olha, eu não vou atrás de trabalho não, porque eu sei que o trabalho vai vir na minha porta. Eu até dei uma risada com ela, falei: vai nada, ela fez: vai. Do jeitinho que ela falou, chegou a pessoa lá e disse: tô precisando de uma pessoa para trabalhar no mercado. E ela foi, ela tá lá 3 anos já trabalhando no mercado. Ela chega, essa mesma pessoa, ela uma vez chegou a mim e disse: olha, eu não vou correr atrás de ninguém, que quiser vir atrás de mim, mas o rapaz que vai casar comigo vai na minha porta e vai de terno. Eu falei: você tem fé, minha filha? Porque eu não tenho, não. Só que eu não duvido, depois daquilo que ela falou, eu ficar assim: mas isso é o quê? É fé. Ela, creio que no pensamento dela, ela não ficou assim: mas será realmente que o trabalho vai vir? E quando eu falo em trabalho, quando eu falo em oração, quando eu falo em fé, eu vou contar de mim. Hoje eu trabalho, muita gente sabe que eu trabalho cuidando de idoso, cuidadora de idoso. Fora aqui na rádio eu trabalho com isso. Mas vamos lá.
Para Deus abrir a porta, o meu foi diferente. Um domingo eu estava na igreja, disse, eu fui para a igreja, porque, gente, a gente de maior, depender de pai e mãe é difícil, é complicado. Você querer comprar alguma coisa e dizer, ô pai, me dá dinheiro para isso e isso, aí o pai vai perguntar, para quê? Aí dá raiva. Mas a gente serve um Deus tão grande e fiel, que cuida do mínimo detalhe da nossa vida, mas é através da fé. E eu lembro que eu fui orar. Não deu nenhuma hora. Chegou o pai lá. Tem uma pessoa lá em casa te chamando. Quando eu cheguei lá, a pessoa, vamos trabalhar. Eu tô precisando para cuidar de tal pessoa. Eu fui, bora sim, bora. Mas isso é através da fé. Mas não quer dizer que eu fiquei de perna cruzada, que eu curvei meus braços, não. Eu fiz minha parte. Eu coloquei currículo. Porque eu fiz o curso. Muita gente conhece que eu fiz curso para cuidar de criança, cuidadora de criança, só que infelizmente não é da forma que a gente quer. A experiência que eu tive no curso serve no meu trabalho hoje, mas coloquei currículo em escola, coloquei em todo canto, mas tudo é no tempo do Senhor. Então, deixe de ser preguiçoso, seja humilde, corra atrás. Se você tem sonho, não fica aí parado não, porque Deus ele não conta com preguiçoso não. Preguiçoso ainda de morrer espiritualmente, fica acabado, fica gordo dentro de uma casa. Então saia da sua casinha, vá lá botar currículo e a porta que abrir, lembre dessa frase, comece de baixo que Deus ele vai te abençoar, para que um dia você quando estiver em cima, você lembre realmente, eu passei por isso, isso e isso. Eu não vou humilhar fulano porque fulano tá vindo dali não. Eu conheço determinadas pessoas que chegou a mim e disse, Sandrinha, vê se tu consegue um trabalho para mim, mas não quero trabalhar em cozinha de ninguém e também não quero trabalhar com babá. Eu já trabalhei como babá, é maravilhoso, é ótimo, porque eu amo criança. Mas o que a senhora quer dizer com isso? O que você quer dizer com isso? Encaixando na palavra, seja humilde, não seja arrogante, porque assim você só vai ficar em casa. Se Deus tem abrido uma porta para você trabalhar numa padaria, vá trabalhar numa padaria. Se Deus tem abrido uma porta para você trabalhar limpando uma rua, vai trabalhar numa rua, mas você lembra que aquele dinheirinho que você pode pegar, você vai juntar pensando no futuro. Vou fazer minha faculdade. Ai, mas eu barrei uma rua. O povo vai me olhar, tu tá ganhando teu dinheiro com teu suor. Deus disse o quê? Quando Eva e Adão pecou, tu vai trabalhar e tu vai comer com o teu suor e com a mulher terás dor de parto por conta do pecado. Então, para eu ser o que eu sou hoje, ter o que eu tenho hoje, primeiramente em Deus, é correndo atrás, é pedindo direção a Deus, porque tem porta. Você tem que colocar uma coisa na sua cabeça, que tem porta que é Deus que abre, mas tem porta que não é Deus que abre. Tem porta que é abençoado por Deus, mas tem porta que é para levar eu e você para perdição. Tem porta que você vai conhecer amigos, que eu não digo que é amigo não, é inimigo, que é levar você a um mundo que você nunca foi. Mas tem a porta que é abençoado por Deus, que Deus ele te abençoa, Deus te honra, Deus levanta você de cargo, mas você pensa que porta, eu não sei nem porque eu tô aconselhando hoje, mas Deus sabe. Mas você também tem que colocar algo na sua cabeça, que a porta que for, você vai ser humilhado. A porta que Deus pode abrir para você também, alguém pode criticar você, pode dizer algo, mas você não vai parar. Você vai continuar firme e forte no Senhor. Então, para de estar quieta aí. Tá aí dizendo as portas não vai se abrir. Tenha fé, que nem eu contei a história da irmã que chegou a mim dizer que a porta ia na casa dela. E realmente foi através da fé. Então, tenha fé e também faça a sua parte, colocando no currículo. Nós vamos terminar os últimos versículos. O verso 9 diz: senti a vossa miséria, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Só esse último versículo, porque a hora já está indo embora. Ele diz: humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Muita gente tem um costume de dizer assim, a Bíblia diz assim, que os exaltados serão...
Não, que humilhados serão exaltados. Mentira. A Bíblia ele não diz assim. Isso é um ditado que tem. A Bíblia diz: humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Então, no momento que eu me humilho perante o seu irmão, mas eu vou me humilhar mesmo, não é se humilhar. É você chegar de coração puro perante ao Senhor, chegar com sinceridade, porque tem pessoa que é tão arrogante que até para orar não sabe orar. A primeira coisa que quando dobra o joelho, meu Deus, ô Lucas, deixa eu citar teu nome. Meu Deus, mata Lucas. Tem pessoa que é assim. Mas seja humilde na oração. Quando você for orar, diga assim: Senhor, abençoa Lucas, conhece Lucas. O Senhor sabe o desejo do coração de Lucas. Isso é perante o Senhor. É chegar e dizer: Senhor, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, o Senhor tem um poder nos céus e na terra. E se for necessário, chore, porque é tão gostoso chorar na presença do Senhor. Momento que muitas das vezes a gente pensa que está só, que alguém nos abandonou, mas Deus, ele tem te visto. E ainda por cima de você se humilhar perante o Senhor, me mostra outro homem que pode te exaltar. Ninguém. E é tão gostoso quando Deus exalta, é tão gostoso quando Deus ele faz coisa grande. Então, é isso nessa tarde. O meu primeiro conselho para você é você sair da caverna. Não citei, mas estou citando agora. Saia da caverna. Você jovem, ou você que está aí dizendo que as portas não vão se abrir, faça a sua parte, deixe de ser de preguiçoso, vai colocar currículo e espere o tempo do Senhor. Olha, eu não sei se tem pessoa que crê, mas eu creio que você até vendendo um dundu de porta em porta é uma porta de emprego. Que Deus ele abençoa. Então é isso, peça uma direção a Deus naquilo que você vai vender, o que Deus ele quer para você, mas também faça atrás pedindo que Deus ele te abençoe, porque Deus ele pode te abençoar. Vamos ouvir um louvor? Momento De louvor.